da Indústria de Energia da FIENG. E, em nome do nosso presidente Flávio Roscoe, eu quero agradecer pela presença da Júlia Quincariol, presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de São João Nepomuceno. Um abraço, Júlia, obrigado pela presença. Do Nilton Antônio Dutra, presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Energia e Empresas Prestadoras de Serviço no Setor Privado. Um abraço, Nilton, obrigado pela presença. E do Áureo Barbosa, do Áureo Calçado Barbosa, presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário de Ubá, Intercind. Um abraço, Áureo, obrigado pela presença, pela sua grande contribuição na Câmara de Energia. Você é muito generoso, muito obrigado. Não poderia deixar de agradecer a Tânia Santos, a Aline Neves, a Mariana, da Assessoria de Energia da FIENG. E quero deixar também aqui a minha saudação especial aos palestrantes, que são colaboradores da Energisa, o Luciano Sérgio Lacerda de Lima e o Nilton Augusto dos Santos, que vão abordar o tema critérios para pagamento da conta de energia durante a pandemia, consumidores de média e alta tensão. E quero também deixar aqui uma saudação especial a todos do Grupo Energisa e um agradecimento especial a todos que nos assistem. Vamos abrir 1 minuto para cada presidente, nós vamos conversar pela Flávia, depois fala o Nilton, depois fala o Áureo, e depois fica com a equipe da Energisa. É bom lembrar que nós temos 1 hora e nós pretendemos cumprir o horário, e lembro mais uma vez aqui que as perguntas deverão ser feitas pelo chat, que ficará no comando da Aline e da Tânia. Vamos lá com a palavra para a Flávia. Muito obrigado a todos. Flávia ou Júlia? Júlia. Júlia. Júlia, por favor. Flávia, Júlia. Júlia, perdão. Bom dia a todos. Meu nome é Júlia Quincariol, eu sou presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de São João Nepomuceno. Quero ser bem breve mesmo, queria agradecer o convite, acredito que essa live vai ser de grande importância para as empresas aqui da nossa região, um assunto muito pertinente. E é isso, obrigada pelo convite e passo a palavra ao próximo presidente. Sou eu, Márcio. É o Nilton, né? Eu acho que... Hein? Positivo. Por favor, Nilton. Pode falar, Nilton. Bom, primeiramente, eu também agradeço a oportunidade. Eu acho que a Energisa está inserida na nossa região aqui e é importante a gente ouvir o que ela tem para falar. Não existe realmente uma receita de bolo pronta para essa pandemia, né? Cada dia uma coisa nova, cada dia uma diferença. Então, acreditamos aí que o Nilton e o Luciano aí têm alguma coisa boa para trazer para o industrial, e porque nós, da energia, queremos atender ao industrial. Sem o consumo de vocês, não existe empresa de energia. Então, nós temos que fazer tudo para poder manter essas empresas vivas, né, e crescermos juntos. Obrigado aí por tudo. Quem é o próximo? Posso usar da oportunidade, Áureo? Positivo. Então, para aqueles que não me conhecem, eu estou atualmente presidente do Sindicato das Indústrias do Mobiliário aqui na região de Ubá, que congregam certamente em torno de 300 empresas de pequeno, médio e grande porte. Empregamos aqui cerca de 13, 14 mil pessoas. Fabricamos mais da metade de tudo aquilo que é fabricado em imóveis no estado de Minas Gerais. E eu confesso para você que nos meados do mês de março, quando veio o impacto e a grande ameaça desse assunto Covid, eu convoquei uma reunião aqui entre os nossos diretores e algumas empresas, o que fazer. E no primeiro momento, eu até botei de ofício, se não me falha a memória, datado 17 de março, nós aconselhamos que a indústria não deveria parar.
Mas, infelizmente, na semana seguinte, nós fomos vencidos por um decreto municipal, ficamos parados aí cerca de 3 semanas. Então, já dá para vocês imaginarem a escuridão que entramos nela, naquele momento, que vai acontecer diante de uma guerra fria, de um inimigo oculto, que não temos a menor noção do que vem pela frente. E você sabe, o mercado brasileiro já vem desabastecido há muito tempo, produto de consumo, porque ninguém trabalha com estoque, o comércio não trabalha com estoque, e estavam diante de uma lacuna muito grande, que afetaria muito as nossas indústrias, como de fato afetou. E eu consegui, na semana seguinte, uma trégua com o prefeito, ou pelo menos nos deixa atender aqueles pedidos que já estão em casa, cujo estoque está pronto. Então, essa trégua foi concedida e nós, da indústria, sempre defendemos a tese de que aqui dentro o sujeito está muito mais protegido do que na rua. Haja vista que, um absurdo, se você está querendo pregar o afastamento e o distanciamento, vai lá ao banco e abre 2 horas por dia, cria fila quilométrica. Vai às casas lotéricas e faz a mesma coisa. Então, essas dificuldades foram criadas na rua, nós fomos filmando isso e discutindo com a gestão pública local. Olha, dentro da minha empresa é muito mais seguro, porque nós vamos fazer todo um planejamento de educação para as pessoas, de orientação, de higienização, de máscara, de afastamento, naturalmente dentro do processo produtivo da cadeia do mobiliário. O afastamento de 2 metros, 3, ele é comum, dado o layout das fábricas e das máquinas, e conseguimos, então, depois de 3 semanas, convencer o prefeito que deveríamos voltar à operação. E eu tomei o cuidado aqui, o pessoal da Energisa lembra, de fazer um ofício, uma petição, porque, olha, a gente não sabe o que vai acontecer. E como é que fica o pagamento da conta, aquela que venceu, você não tem fluxo de caixa agora, nesse momento presente? Eu também não sei como é que vai ser o consumo de energia depois, porque eu tenho contrato de demanda assinado, será que eu vou ter que pagar a energia que eu contratei, mesmo não tendo consumido durante a pandemia? Então, uma série de questões surgiram naquele momento diante da escuridão que nós estávamos. Para minha grata surpresa, logo que voltamos à operação, no mês de abril, começaram a chegar uma enxurrada de pedidos no setor do mobiliário. Graças a Deus, a nossa recuperação foi num V violento, de um vértice até muito agudo. Mas algumas empresas, mesmo assim, eu imagino, pelo que eu tenho conhecimento aqui, umas 3 talvez, chegaram a realmente negociar com a Energisa, ou pleitear uma negociação com a Energisa, na questão do pagamento das contas futuras. Eu não sei exatamente que desfecho final teve isso, mas o fato é que, graças a Deus, nós estamos com um polo aquecido na maioria absoluta das empresas que produzem grande quantidade. Dificuldades ainda existem para as empresas de menor porte, que não estavam alinhados no conceito da venda pelo e-commerce. E essas aí estão ainda com dificuldades, porque os seus clientes de varejo físico, que também não conseguiram entrar nessa onda, estão com muita dificuldade, eu diria com muita dificuldade até de retornar ao mercado. Eu não sei o que vem na palestra aí pela frente, mas eu já gostaria de deixar aqui uma solicitação de flexibilização, porque nós estamos diante de alguns picos de demandas, e eu creio que algumas empresas até vão recorrer, eu vou fazer isso, inclusive, recorrer a um novo formato de horário de trabalho. E eu sei do regulamento, do prazo de carência que você tem que esperar para isso, mas eu já gostaria de deixar aqui o meu pleito para a Energisa, porque nós temos que reagir muito rápido ao mercado. De repente, uma ou outra empresa vai precisar, olha, eu preciso daqui na semana que vem ou daqui a 15 dias mudar o meu contrato, mudar meu horário de trabalho e preciso ser atendido. Por quê? Quem perder essa onda agora de atendimento ao consumidor final, perde o consumidor final. Então, eu gostaria de deixar essa minha sugestão aqui, meu pleito, entre aspas, para que a Energisa, eu tenho certeza que vai nos ouvir, quebrar todos os protocolos de contrato e de regulatório, etc.,
e atender de forma particular cada empresa que vier a fazer um pleito junto a vocês. Eu gostaria de abrir do meu lado com esse posicionamento. E, desde já, muito obrigado, me sinto muito honrado de ter sido convidado para participar de um bate-papo de um grupo extremamente seleto, que são vocês. Um bom dia a todos. Muito obrigado, Áureo. Gente, a palavra fica com a equipe da Energisa, então, por favor. Ô, Nilton, pode começar a se apresentar, por favor? Bom dia, pessoal. Cumprimento nosso querido Márcio Danilo, ao qual eu agradeço muito a oportunidade e o convite, né? Agradeço também aos amigos aí, Tânia, Júlia, Nilton Dutra, Áureo e Aline, pela oportunidade de estar esclarecendo em nome da Energisa alguns pontos. A Energisa entende bem também esse momento complexo, né, que todos vivemos, inclusive no nosso setor. E a gente está à disposição para tirar dúvidas, apresentar todas as possibilidades que forem sendo discutidas aqui, seja na nossa apresentação, seja nas perguntas, né? Eu hoje sou diretor de proteção da receita do Grupo Energisa, eu dou suporte às 11 distribuidoras do grupo, a gente tem uma relação muito próxima aí, a equipe do presidente da Energisa Minas Gerais, Eduardo Mantovani, e também a figura do Luciano, que é um grande batalhador aí de criação de novidades e possibilidades para os clientes, tentando desenhar, né, as soluções que fiquem mais próprias para a necessidade de cada cliente, de cada região. Então, estou à disposição, vou acompanhar o Luciano, vou fazer parte da apresentação, mas de antemão agradeço e vou ficar à disposição. E se por qualquer motivo a gente não conseguir responder alguma pergunta ou tiver alguma questão, também pode ser encaminhada depois, a gente garante o compromisso da resposta e vai dar sempre atenção à FIENG com brevidade, tentando atender as demandas na medida do possível. Então, tá ok, Nilton. Bom dia a todos aí. Cumprimentando aí o doutor Márcio, a Júlia, Niltinho, velho amigo aí, o Áureo também, que a gente tem bastante contato, a Tânia. Obrigado aí pelo convite. Meu nome é Luciano Lima, eu estou como gerente de serviços comerciais aqui da Energisa Minas Gerais. A gente atua também no vizinho nosso aqui, Nova Friburgo, né, Energisa Nova Friburgo, no Rio de Janeiro também nós temos outra distribuidora. Conforme o doutor Márcio falou, né, nós estamos também usando, estou aqui na empresa e está usando todos os protocolos, estou sem máscara no momento agora, a máscara está até aqui comigo, porque eu estou numa sala sozinho, fechada, só para ficar mais fácil aqui para falar para vocês. Na verdade, nós trouxemos aqui, não é bem uma apresentação, né, é só alguns slides, algum roteiro, até para nortear a nossa conversa. A gente vai trazer algumas informações aqui que depois, posteriormente, pode ser alvo aí de alguma pergunta, né, e até ajudar também a responder algumas dúvidas que vocês já têm. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um minuto. Vocês conseguem ver a apresentação? Positivo. Bom, vamos lá. Então, assim, o Grupo Energisa, né, conforme o Nilton até comentou aí, hoje a gente está espalhado aí por todo o Brasil, né, são 11 distribuidoras, é o único grupo de distribuição de energia que está nas 5 regiões do país, mas tudo começou aqui em Minas Gerais, né, começou aqui na região da Zona da Mata, né, e o grupo hoje se expandiu e hoje é o 5º maior grupo de energia elétrica do Brasil. Né, são 115 anos de história, né, 115 anos a gente começou gerando energia aqui para São João, Nepomuceno, Leopoldina, Cataguases, algumas cidades aqui da região, e depois fomos expandindo. Né, hoje a gente é um grupo brasileiro, aí, que a gente fala do tamanho do Brasil, para vocês terem uma ideia, Minas Gerais hoje atende praticamente a 1/4 do território nacional, né, quase 25% do território nacional é atendido pela Energisa, são 11 distribuidoras em 11 estados, né, começando aqui só tirar aqui, começamos aqui em Minas Gerais, depois expandimos aqui para o Rio de Janeiro, a concessão em Nova Friburgo. No final da década de 90, início dos anos 2000, nós adquirimos as concessões de Sergipe e Paraíba, né? Hoje são 3 distribuidoras, são 2 na Paraíba e uma em Sergipe. Em 2014, nós adquirimos o antigo Grupo Rede, né? As quais têm concessão em todo o estado do Tocantins, Mato Grosso do Sul
e tinham 5 concessões, né? 4 em São Paulo e uma no Paraná, que hoje, na verdade, virou uma concessão só. A gente pega a região ali de Presidente Prudente, Catanduva, Bragança, algumas cidades do sul de Minas também, como Extrema, Camanducaia, é atendido pela Energia Sul-Sudeste, e uma cidade no Paraná, que é Guarapuava, no centro do Paraná. E mais recentemente, ao final do ano passado, do ano retrasado, nós adquirimos mais 2 concessões em Rondônia e no Acre, né? Vamos aí para o norte do Brasil, totalizando aí as 11 distribuidoras. Nós temos também uma comercializadora, que faz toda aquela tratativa, né, de venda de energia para os clientes do Mercado Livre. Também temos uma empresa prestadora de serviços, que é a Energisa Soluções, que presta serviço para várias outras, além das distribuidoras da própria Energisa, para várias outras empresas em todo o Brasil. E recentemente também nós entramos também no mercado aí de energia solar, né, de geração fotovoltaica. Nós adquirimos uma empresa que fica sediada em Uberlândia, que é a Alsol. A Alsol hoje faz parte do Grupo Energisa, então a gente tem grandes projetos aí de médio e grande porte aí de parques geradores aí, principalmente no estado de Minas Gerais. São 10,7 bilhões de reais investidos entre 2014 e 2019. Atendemos hoje cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil todo e temos 19 mil colaboradores aí espalhados por esse Brasil. Conforme eu comentei, a gente estava comentando aqui antes de começar a reunião, hoje com essa questão da Covid, né, com a nova nomenclatura, né, nova forma de trabalhar. Hoje nós temos quase 2 mil colaboradores hoje que estão trabalhando em home office, né, estão trabalhando de casa, desses 19 mil colaboradores. Realmente foi uma mudança muito grande, como falou até o próprio Auro, né, a gente entrou aí no meio de um turbilhão aí de uma hora para outra, tendo que mudar algumas atividades, mas a gente está conseguindo se adaptar e manter, né, que é o mais importante, manter a qualidade do atendimento e do fornecimento para os nossos clientes. Bom, tudo começou aqui, né, na região da Zona da Mata de Minas, né? Essa é a nossa área de concessão aqui da Energisa Minas Gerais. São 66 municípios, né, sendo 65 em Minas Gerais e 1 no Rio de Janeiro, a cidade de Sumidouro, né, que apesar de estar no estado do Rio de Janeiro, ela faz parte da concessão da Energisa Minas Gerais. Já são mais de 460 mil clientes atendidos, 16 mil quilômetros quadrados de território de concessão, 1.460 gigawatt-ano de consumo cativo e, para nossa grande satisfação, né, no ano passado a gente foi a 2ª melhor empresa no ranking da ANEEL de continuidade de fornecimento. Entre todas as distribuidoras do Brasil, a Energisa Minas Gerais ficou em 2º lugar em qualidade de fornecimento. A gente divide a nossa área de concessão em 5 regiões, né, mais ao norte ali a região de Manhuaçu, tem um polo aí de café, né, região muito forte aí de plantação de café. Temos aqui a região central, que pega a cidade de Cataguases, onde fica a sede da empresa, né, estende-se até Rio Novo, Mercês, São João Nepomuceno, Rio Pomba. Mais ao sul a região de Leopoldina, além Paraíba, né, a leste a região de Muriaé e a oeste a região ali de Ubaba, Visconde do Rio Branco, São Geraldo, que é onde a gente tem aí o nosso grande polo moveleiro. A gente tem hoje 2 gestores de contas, né, que fazem um atendimento aos grandes clientes dessa região. A gente divide, um gestor fica responsável pela região de Manhuaçu e pela região de Ubá, e o outro gestor pelas outras 3 regiões, de Muriaé, Cataguases e Leopoldina. Visando agora até melhorar esse relacionamento, para ficar mais próximo, né, e poder atender de forma mais ágil, e principalmente vocês, né, que são os grandes clientes nossos, a gente vai aumentar, a gente vai ter mais um gestor de conta, que está em processo de contratação, então a gente vai dividir essa região, ao invés de 2 que nós temos hoje, vai passar a ser em 3 regiões. Então vamos ter, ao invés de 2, 3 gestores de conta, para ajudar ainda mais nesse relacionamento com vocês. Bom, só em Minas Gerais, né, aqui na Energisa Minas Gerais, a gente investiu está investindo em 2019 quase 75 milhões, e agora em 2020, mesmo com essa questão da crise, mesmo com a Covid, a gente está investindo em 93 milhões de reais em melhoria de redes e etc. Bom, aí conforme eu falei, né, ano passado, em 2019, nós ficamos em 2º lugar no ranking das concessionárias de grande porte da ANEEL, né, o nosso DEC, né, que é a duração das interrupções, né, quanto em média cada cliente fica sem energia na nossa região, ele foi de 8,85 horas,
Então, assim, isso significa que 99,85% do tempo nossos clientes ficaram com energia. E o nosso FEC, que é a frequência, né, quantas vezes, em média, cada consumidor nosso ficou sem energia, ficou em 4,47 vezes, tá? Dando uma disponibilidade de energia de 99,9% de energia. Então, realmente, isso é uma grande satisfação para a gente, que mostra que o trabalho que a gente vem fazendo é um trabalho realmente muito sério e que é refletido aí nesses indicadores que são acompanhados aí, controlados pelo nosso regulador, que é a ANEEL. Bom, falando de um assunto agora não muito agradável, né, mas que está aí agora recente, todos os anos existe um mecanismo aí do reajuste tarifário. Na verdade, existem basicamente dois mecanismos. Tem um reajuste tarifário e tem a revisão tarifária. A revisão tarifária agora ela ocorre a cada 5 anos. No caso da Minas Gerais, inclusive, em 2021, nós vamos passar pelo processo de revisão tarifária, onde a ANEEL, né, ela verifica nos últimos 5 anos, né, o que a empresa investiu, né, se aqueles investimentos que ela fez foram investimentos prudentes, o que a empresa gastou, se as despesas dela foram compatíveis, né, com a área de atuação que ela atua. Então a ANEEL define qual que seria a tarifa. E nesse período, né, entre os 5 anos, é feito o reajuste tarifário, que são baseados basicamente nos indicadores financeiros, tá? Esse ano houve uma pequena mudança, né, com a questão da Covid. A ANEEL ela prorrogou todos os reajustes previstos para o primeiro semestre de 2020, eles foram postergados para o segundo semestre. Então, a Energisa Minas Gerais, normalmente a data de reajuste tarifário dela é todo dia 22 de junho, tá? E como foi postergado, né, para o segundo semestre, então o reajuste passou a valer a partir agora de 1º de julho, né? Essa figura aí nesse slide, ele demonstra como é que é a divisão hoje do bolo de uma conta de energia elétrica, né, uma conta aí de R$100, né, 41,5, né, R$41,50 vão para o governo, né, tanto governo federal quanto governo estadual, através de CMS, PIS, COFINS e alguns encargos setoriais. Cerca de 30% ou R$30 é para pagar os custos de geração, né, da geração de energia. 7% ou R$7 são para as transmissoras, né, para trazer essa energia das usinas hidrelétricas até as unidades consumidoras, e a parte que cabe à distribuidora, né, no caso aqui a Energisa, 21,5%. Tá? Então, hoje, basicamente, é isso, já com esse novo reajuste tarifário, como é que se compõe a divisão da fatura de energia elétrica. No caso nosso aqui da Minas Gerais, esse ano, em 2020, o efeito médio para o consumidor ele foi de 6,41%. Tá? Esse é o efeito médio. Depois, no outro slide, eu falo especificamente, inclusive, para clientes de média e alta tensão, para clientes de baixa tensão. E esse custo da tarifa ela é dividido em duas parcelas, que chamam de parcela A e parcela B. A parcela A é a parcela que não é gerenciável pela distribuidora, né? Que a Energisa, por exemplo, não tem controle, que são aqueles custos de geração, transmissão, os encargos. Então, isso a gente só arrecada esses valores e repassam para esses entes, né? Então, dos 6,41%, 5,63% foram relativos a essa parcela A. E a parcela que cabe à Energisa Minas Gerais, que é a parcela B, onde ela faz todos os seus investimentos, paga seus fornecedores, paga seus funcionários, faz todos os investimentos para manter a qualidade da energia, 0,78%. Para vocês terem uma ideia, o IPCA, né, dos últimos 12 meses, que é o que a ANEEL se baseia para normalmente fazer o reajuste tarifário, ele foi de 1,88%, né? E como a parcela da Energisa foi de 0,78%, significa que a empresa foi mais eficiente, né? Quando a empresa ela é mais eficiente, ela tem que dividir esses ganhos dela, nessa eficiência dela, com os clientes. Então, uma parte da parcela é utilizada para a modicidade tarifária. Então, ao invés de ser 1,88%, ele passa a ser 0,78%. Então, o efeito da Energisa ele foi positivo para que o reajuste fosse menor do que o previsto. Especificamente aí falando aí da divisão entre alta, média tensão e baixa tensão, né? No caso de vocês aí que são grandes clientes nossos, o efeito médio foi 5,81%, e na baixa tensão, que é principalmente aí as residências, pequenos comércios, pequenas indústrias, rurais, etc., o efeito médio foi de 6,56%.
Aqui é só uma curva aqui para mostrar, não tem como a gente fazer essa curva para os clientes de média tensão, porque o cliente de média tensão, na verdade, ele tem mais de um tipo de tarifa. Você tem tarifa de demanda, você tem tarifa de consumo, você tem tarifa ponta, fora de ponta, tem TUSD, etc. Então, não teria como fazer, mas a gente baseia aí pela tarifa residencial, né, que é o nosso maior número de clientes. Nos últimos anos, né, o vermelhinho ali é a variação do GPM, o verde é o IPCA e o azulzinho é a tarifa. Então, se a gente tivesse aplicado apenas os indicadores, ou o IGPM ou o IPCA, a tarifa estaria hoje muito maior do que ela está. Então, significa que os últimos reajustes da Energisa, todos eles foram menores do que os indicadores econômicos, tá? Hoje a nossa tarifa do residencial, né, sem impostos, ela é 63 centavos por megawatt-hora, por quilowatt-hora, desculpe. Se tivesse seguido simplesmente indicadores financeiros, seria 75 ou 81. É só para mostrar que, apesar dos reajustes tarifários, a gente está sempre abaixo aí dos índices econômicos. Bom, eu vou passar a palavra um pouquinho agora para o Nilton, para ele complementar aqui a apresentação, e depois, no final, tá, gente? A gente está aberto aí a perguntas, dúvidas de vocês. Bom, a gente fez um resumo aqui para entrar um pouco mais no nosso ponto de interesse, que é entender sobre pagamentos e possibilidades, né, nesse momento de dificuldade. Então, a gente fez alguns quadros resumos aqui para passar um sentimento de qual é a dimensão, né, que a Energisa Minas Gerais tem em relação aos clientes que são o nosso ponto de atenção aqui, principalmente os industriais. Então, o primeiro ponto nós temos hoje na Energisa Minas Gerais 574 clientes do Grupo A, né, que são atendidos em alta ou em média tensão. Desses, 510 são cativos, eles compram energia e usam a rede da empresa, quer dizer, a parte da energia está vinculada à Energisa, e 64 clientes são livres, eles compram, né, energia de algum fornecedor, de alguma comercializadora, e pagam o fio, né, pagam o uso da rede da Energisa para a Energisa. Então, na verdade, tem duas faturas de energia, né? Uma paga pelo fio e pelo uso da rede, e uma outra paga via suas contratações diretas de algum comercializador, né? Então, esse é o nosso universo aqui de clientes dentro da Energisa Minas Gerais. Pode passar, por favor, Luciano. E, basicamente, a gente tem clientes, quando a gente fala em clientes de Grupo A, que são maiores, né, acima de 10 megawatts, né, de demanda contratada, ou 10 mil quilowatts de demanda contratada. Nós temos 10 clientes realmente de muito grande porte, mas a grande massa, né, dos clientes de média e alta tensão que a Energisa tem são de demandas mais baixas, né, que são pequenos e médios clientes ou comerciais ou industriais, né, que têm demandas até 1 kWh, até 1 mega ou até 1,5 mega, né? Então, sempre que a gente vai trabalhar com políticas, entendimento, flexibilizações, a gente tem que entender também que esse mercado de alta tensão, esse mercado industrial, tem desde o cliente que vai ter a sua conta de 5 mil, 10 mil reais, até o cliente que vai ter a sua conta de milhões, a conta realmente indústrias de muito grande porte. Então, no nosso trabalho, a gente sempre tem esse olhar de tentar entender qual o momento de cada cliente e tentar particularizar a atenção dentro da lógica que o momento tem para cada cliente também. Então, pode passar, por favor. A gente está trazendo um dado aqui ilustrativo que é bem interessante. Realmente, a gente vê que a pandemia ela teve um efeito bem expressivo sobre o nosso mercado industrial. A gente faz um acompanhamento de inadimplência de média móvel de 12 meses, né? Então, nos 12 meses que findaram em fevereiro, a Energisa Minas Gerais, no seu mercado industrial, ela teve 0,6% de inadimplência. E isso subiu expressivamente em março, em abril, quer dizer, 2 meses foram suficientes para subir a média móvel de 12 meses, mais do que 3 vezes, quer dizer, o efeito foi muito expressivo. E a gente vê uma melhoria nos últimos 2 meses dessa inadimplência do mercado industrial na Energisa Minas Gerais. Aqui entram 2 pontos, né? Entra a eventual condição de pagamento do cliente e as eventuais flexibilizações que nós fizemos também para apoiar o pagamento dos clientes que houve necessidade nesse período. Eu vou falar um pouquinho
mais na frente. Mas a gente percebe, como a gente vai olhar depois o comercial, que teve um momento bastante complexo, né, na nossa inadimplência, e que, de alguma forma, a gente está vendo essa evolução nos últimos 2 meses. Quando a gente olha o mercado comercial, eu sei que o comércio não é nosso objeto aqui, a gente tem uma subida bastante expressiva também e um início de recuperação mais gradativo do que a gente viu no mercado industrial. Então, alguns pontos que o próprio Áureo estava comentando, né, a gente vê que algumas indústrias têm realmente já tiveram aquela potencialidade de recuperação onde começa a se perceber. No comércio, a gente está vendo isso de uma forma muito mais gradativa, né, porque o comércio está realmente bastante impactado pelo fechamento de muitas localidades e de restrição também de muita atividade comercial, bares, restaurantes, aí dependendo da região, um pouquinho diferente em cada região, mas não é diferente da Energisa Minas Gerais, que essa é a curva da Minas, que ela é praticamente a mesma em todas as empresas do Brasil. Tá, o Nilton. Pode falar. Nilton, deixa eu só complementar, acho que a informação importante, que vai até o encontro aí do que o Áureo falou. Você mostrou aí o dado de inadimplência, né, do industrial e do comercial, o industrial recuperando mais rápido, e com relação ao consumo também, o industrial ele praticamente já recuperou, tá? Pra você ter uma ideia, no mês de junho, o consumo industrial aqui na Energisa Minas Gerais, ele foi só 7% menor do que em fevereiro, antes da pandemia, ou seja, ele chegou a ser 29% menor em abril, né, que foi aquele pico também da inadimplência, e hoje está só 7%. Já o comercial ele está ainda 33% menor do que em fevereiro. Então, mostra a diferença aí do descompasso entre as duas classes. Só para ilustrar mais aí. Pode passar, por favor, Luciano. Obrigado. Bom, um ponto que era objeto da nossa conversa, né? O que a Energisa pode fazer, né? Um pouco antes da gente entrar aqui ao vivo, a Tânia tinha até perguntado se o advento da conta Covid ia possibilitar alguma flexibilidade ao cliente industrial. Então, acho que tem um ponto que a gente queria destacar, que a gente já está disponibilizando, né, para aqueles clientes que a gente... Seu áudio, Nilton, cortou. Oi, desculpa. Acho que alguém fechou meu áudio aqui. Um ponto importante que a gente quer destacar, que a Tânia comentou antes da gente entrar ao vivo aqui, perguntou se a gente ia trazer alguma boa notícia ou a conta Covid ia, de alguma forma, ajudar na flexibilização de pagamento ou de negociação para os clientes industriais aí de Minas Gerais. Então, um ponto que a gente traz é parte daquela melhoria que a possibilidade de pagamento, de melhoria de inadimplência, nasceu nos contatos aí dos nossos clientes industriais, alguns capitaneados e intermediados aí pelos sindicatos, outros diretamente do cliente junto com a nossa equipe, né? Nós já flexibilizamos nesse período da pandemia, e apenas nesse período da pandemia, 57 contratos de parcelamento, né? Onde a gente parcelou R$2.083.000. Infelizmente, a gente não consegue criar uma tabela de possibilidades gerais para todos os clientes, dizendo, olha, a gente conseguiria fazer isso indiscriminadamente para qualquer cliente industrial, independente do seu histórico ou independente da característica da sua dívida. Então, o ponto que a gente traz tem 2 pontos muito grandes de debates nesse momento. Uma é a dificuldade econômica que piora a condição de fluxo de caixa das empresas e, eventualmente, uma necessidade de flexibilização da fatura regular e normal de energia. O segundo ponto que surgiu bastante em debate, e esse conversa um pouco com a conta Covid, é a questão das demandas, né? Quer dizer, existem clientes que têm a sua redução de produção e tem um contrato de demanda atrelado a isso. Então, para isso, a ANEEL propôs e discutiu muito durante a elaboração da conta Covid que as empresas, no seu risco, pudessem, né, fazer parcelamentos dessa diferença ou diferir as demandas. Então, nós estamos trabalhando com os clientes, depois no final da nossa apresentação, tem os contatos dos gerentes de conta
para a indústria que o Luciano comentou, e nós temos condições de avaliar, sim, né, potenciais parcelamentos para aqueles clientes, tanto que têm dificuldade de fluxo de caixa, quanto para clientes que têm uma dificuldade no pagamento desta demanda, uma diferença, né, muito grande entre a demanda medida e a demanda faturada, e por essa questão contratual. Independente da data, Tânia, da conta Covid. Então, um ponto muito importante que os clientes que estão com essa dificuldade, ou que o sindicato tem essa relação e possa contatar a equipe do Luciano aí para poder avaliar o que é possível fazer para cada cliente, a gente sempre vai olhar o histórico do cliente, né? Vai olhar as condições de quantas faturas estão envolvidas e quais são os montantes, e sempre vai olhar diferente, né, esse histórico e também o risco associado em cada cliente, mas a gente criou condições bem interessantes aí de flexibilização para os clientes que tiverem essa necessidade e não estão passando por uma recuperação forte ou tiveram um impacto maior aí nas suas atividades industriais. Então, do ponto de vista bem prático, né, o que a gente tem nesse momento? A gente tem para essa questão de demanda uma questão um pouco mais diferenciada do que a gente praticaria anteriormente, para aqueles clientes que tiverem um bom histórico e também questões de risco de crédito menores, a gente está trabalhando com juros bem interessantes aí para essas flexibilizações, né? O ponto, quando a gente fala de débitos mais regulares, débitos mais inerentes a questões de fluxo de caixa, também a gente consegue avaliar, a gente fez 57 contratos nesse período, mas a empresa está bem flexível nos dois pontos, né? Está dando atenção individualizada a cada cliente, quer dizer, nós vamos para cada cliente que a gente tiver contato nesse sentido, ver o limite das nossas possibilidades, o limite das possibilidades de parcelamento e entendimento do que é possível fazer para esse cliente, com condições também desburocratizadas. A gente, quando discutiu muito essa questão da conta Covid, a gente estava muito preocupado em burocracia, né? Quer dizer, criar um processo que o cliente vença uma etapa muito complexa para poder fazer uma flexibilização, às vezes perde até o sentido para o cliente, porque os custos administrativos ou o trauma ou a garantia bancária envolvida fica muito maior, às vezes, do que aquilo que está sendo parcelado. Então, a gente, nesse período, está entendendo essa complexidade e a velocidade de análise necessária, então a gente consegue discutir com cada cliente esses dois pontos, as dificuldades dos clientes do fluxo de caixa e do pagamento das suas faturas ali que porventura estão em aberto, e o segundo ponto são essas diferenças de demanda que o cliente possa ter, né, pela redução muito brusca do seu consumo, né, dentro dessa pandemia, e isso é uma realidade de muitos setores, mas nós estamos à disposição para conversar individualmente com todos esses clientes e se o sindicato também tiver... o Áureo tinha comentado, né, 3 clientes passaram por dificuldade, não sei se esses 3 estão exatamente nesses 57 contratos, mas a empresa está dando atenção e está flexibilizando na medida do possível as suas negociações. Em geral, né, pela característica do setor elétrico, nós temos muitas dificuldades de fazer parcelamentos a perder de vista ou a fundo perdido, né? Então isso é uma coisa que, independente de onde é a fonte de financiamento do nosso setor, ou seja de capital próprio, ou seja de outro local, a gente não consegue fazer parcelamentos extensos na medida que pudesse colocar essa pandemia amortizada em muitos anos, né? Então, esse é um ponto, infelizmente, a gente não consegue, a gente precisa olhar caso a caso, mas consegue criar boas flexibilizações. Nesses 57 contratos, foram R$2 milhões, o que é muito expressivo em relação ao histórico da Energisa Minas Gerais. Aí o Luciano, se quiser agregar alguma informação, também fica à vontade. Pode passar para o próximo slide. Na verdade, esses 57 contratos, né, foram efetivamente parcelamentos que foram feitos, tá? Mas teve N situações
que nós postergamos o vencimento da fatura, tá? E isentamos de cobrança de juros e multas, tá? Isso foram inúmeros casos, né? O cliente às vezes vencia determinada data, me dá mais 5 dias, ou preciso de mais 5 ou 6 dias, ou 10 dias para pagar para efetuar o pagamento da conta. Então, dependendo, de acordo com o Nilton falou, dependendo do histórico do cliente, dependendo de fatores que a gente avalia, nós postergamos, sim, inclusive isentando, em alguns casos, de juros e multas, tá, desse período. Então, esses 2.083 são efetivamente parcelamentos que foram feitos, mas N outras flexibilizações também que nós fizemos. Obrigada, então, Luciane, Nilton, né? Desde o início da pandemia, a gente vem conversando e a FIENG pediu, em defesa da indústria, realmente essa atenção especial aos clientes de média e alta tensão, os parcelamentos, e que vocês prontamente atenderam e colocaram agentes para atender e disponibilizaram esses canais de atendimento. E nós vamos, inclusive, vai estar disponível nessa apresentação que vocês fizeram, né, para nós. Nós vamos reforçar aí esses canais de atendimento, essas possibilidades de negociações individuais, né, e uma demanda muito grande, né, Áurea, que existe desde o início, é a questão de pagar a demanda pelo medido, porque realmente tem casos aí de dificuldades que não estão produzindo e com a conta Covid auxilia, né, mais ainda a atenção especial a esses clientes, que é uma solicitação bem premente. Nós fizemos várias ações aí junto à ANEEL, ao Ministério de Minas e Energia, com outras solicitações também no início da pandemia, e uma das solicitações que a gente fez à ANEEL, que é essa questão aí da sistematização em relação à conta Covid e a própria pandemia, de evitar aglomeração, onde a indústria teve que fazer deslocamento de turnos, e entrou no horário de ponta. E aí, muitas vezes, o sistema elétrico da distribuidora está ocioso, e a tarifa de demanda na ponta ela é bem mais alta. Então, a gente pediu à ANEEL que possibilitasse que as distribuidoras, que assim o quisessem, fizessem a cobrança da tarifa do horário de ponta como tarifa do horário fora de ponta, por causa dessa necessidade de amplitude, de ampliação dos turnos. Não é isso, Áureo? Você pode comentar e ressaltar. Nós não obtivemos oficialmente uma resposta da ANEEL em relação a esse ponto, a esse quesito. Mas a gente gostaria de ouvir de vocês se existe essa possibilidade, avaliando eletricamente os pontos onde o cliente está conectado, de cobrar essa tarifa de fora de ponta no horário de ponta, para que as indústrias que queiram e tem essa oportunidade de produção maior, possam fazê-lo agora, nesse momento. Gostaria de ouvir você sobre isso. Tânia, suas colocações são extremamente prudentes, e isso é um fato real. E porque muitas empresas tiveram que, de fato, deslocar o horário de trabalho para atender o mercado que surge de forma repentina. Essa observação ela é extremamente importante. E eu queria aproveitar aqui, eu sou Pidão, né? Não sei se a minha voz está chegando a vocês aí. Alô? Tá ok. Oi, muito bem. Eu queria aproveitar uma outra coisa aqui e colocar para vocês também. Eu não sei, é pequenininho, mas ao longo de 10 anos representa dinheiro. Vários parques industriais, ainda que não trabalhem no horário de ponta, eles têm um consumo mínimo de energia durante o horário de ponta. Sistema de refrigeração, por exemplo, das cabines de computador, iluminação de vigia, algum sistema de bombeamento de água, outra coisa. Será que não poderíamos, já aproveitando esse momento oportuno, e discutir um determinado percentual da conta como um todo, no horário de ponta, como o valor normal? Fica aqui a minha colocação. Parece pouco de um mês, mas ao longo de 1 ano, 2, 3, 10, isso é expressivo. O Áureo,
Deixa eu tentar, então, responder, né, até abrindo o debate, que é interessante essa ponderação sua. Na verdade, a ANEEL ela chegou a fazer sim, tá? Não só essa questão do consumo, né, de ponta ser igual ao consumo fora da ponta, mas ela chegou até em 2 reuniões de diretorias, até avaliar também um outro pleito também que foi muito grande dos grandes clientes, que foi nesse período, né, ser cobrada a demanda medida ao invés da demanda contratada. Mesmo porque o cliente ele solicitar a redução de demanda, ele tem que cumprir aqueles prazos de 90 dias para o A4, né, de 180 dias para o A2 e para o A3. Então, assim, a ANEEL chegou a se fazer, sim, deliberar, só que ela definiu que, primeiro, assim, como essa questão de demanda ela envolve contratos, e aí envolve contratos com transmissoras, com geradoras, né, haveria uma grande quebra de contrato. Então, ela deixou meio que as distribuidoras negociassem com os clientes. Mas negociasse não significa, não que a distribuidora possa abrir mão. A Energisa, por flexibilidade própria, eu vou passar a cobrar só a demanda medida. Ou então vou passar a cobrar sua energia no horário de ponta, de acordo com o horário de ponta. Não, isso a gente não pode, isso depende de uma regulamentação. A gente não pode fazer isso, porque não teria que fazer para todo mundo, e quem teria que arcar, né, com essa diferença seria a Energisa, já que você não tem um arcabouço regulatório sobre isso. O que nós vamos fazer? O que a gente já está até propondo? A gente negociar isso. Durante o período eu gastei aqui X reais no horário de ponta. Né? Eu posso flexibilizar isso agora, você me paga uma parte agora, você me paga essa parte para frente. Eu não posso simplesmente abrir mão, eu posso negociar de parcelar essa diferença para você, te dar talvez uma carência nisso. Isso cada caso é um caso, né? Cada cliente a gente tem que negociar. Não pode simplesmente, tudo bem, a sua energia na ponta é 100, eu vou passar a te cobrar 50 e essa diferença eu não cobro mais. A não ser que venha, né, uma regulação específica sobre isso. Fora isso, que a gente pode fazer, não, essa diferença aqui de 50, você me paga isso agora diluído em tantos meses. Isso a gente pode fazer, tá? Então, assim, o demais, assim, abrir simplesmente, vou passar a te cobrar a demanda medida, por exemplo, e não vou te cobrar a contratada. Não, essa diferença entre a medida, se a sua medida está realmente muito abaixo da contratada e você não tem possibilidade de fazer uma redução agora recente, eu posso pegar essa diferença, diluir para você me pagar isso para frente. Não sei se eu consegui ser claro aí na explicação. E acho que tem um outro ponto, desculpa, acho que tem só mais um ponto, que o comentário da Tânia, ele é tecnicamente bem pertinente, né? Quer dizer, a lógica de você ter preço diferenciado em ponta fora ponta é que naquele horário você sobrecarrega mais a transmissão, principalmente, né? E também a distribuição. Então, embora uma lógica técnica, o grande ponto é que quando você monta e desenha o que a gente chama de estrutura tarifária, que é esse caso, ponta fora ponta, quem paga o quê? Tarifa verde, tarifa azul, convencional, eu sou bem antigo desse processo aí. Você monta, em cada pedacinho desse está o pagamento de alguém, seja a transmissora, seja a distribuidora, seja o custo operacional, seja alguma parcela que está dentro da tarifa. Então, quando você quebra esse modelo, alguém deixa de ser remunerado por essa parcela. Então, a grande complexidade para você fazer uma mexida em estrutura tarifária, realmente passa por, olha, tem lógica nesse momento? Tem. Mexe com essas remunerações e nós vamos equacionar nesse formato aqui, tecnicamente. Por isso que eu acho que o ponto da discussão, da abertura do pleito, ele tecnicamente ele tem um sentido, né? O ponto é que o setor elétrico ele é todo amarrado, onde um arrecadador, né, que no caso é a distribuidora, arrecada para toda a complexidade do sistema. Então, se em algum momento você tirou alguma parte da estrutura tarifária, algum ente dessa engrenagem vai ficar sem a remuneração dos seus custos também. Embora possa, naquele horário, ter havido alguma redução de custo, mas no fechamento total do sistema, esses custos precisam todos ser pagos sob pena do sistema elétrico entrar em colapso e as empresas não conseguirem investir. Então, eu acho que essa é a grande complexidade que, para fazer uma flexibilização dessa, o regulador, de alguma forma, precisa amarrar como é que fecha no final essa matemática. Então, não obstante o ponto, ele é um ponto que tecnicamente... acho que é um ponto a ser perguntado mesmo, mas eu acho que é uma questão mais setorial do que de decisão da distribuidora.
Eu Me permita... sugiro, só um minutinho, Áureo, pegando o gancho do que o Newton está falando, nessa conversa que as distribuidoras terão agora com a ANEEL, até pela questão do equilíbrio econômico financeiro dos contratos, no pós-pandemia e etc., eu acho que é um ponto de discussão importante, né? Similar ao que já foi feito aí no passado aí, de energias interruptíveis, enquanto houver sobra de sistema elétrico e etc. É uma oportunidade até para quem está produzindo mais, né? Conseguir produzir com um custo de energia mais barato, mais acessível, e a distribuidora também vai estar vendendo ociosidade no sistema elétrico dela no horário de ponta. Muitos consumidores ainda usam diesel na ponta, em plena pandemia, tem muitos consumidores utilizando diesel, quer dizer, a distribuidora naquele momento não está entregando efetivamente nem a sua rede e a sua energia, né? Então, reduz a sobrecontratação das distribuidoras. Então, eu acho que é um produto muito bacana para que as concessionárias de distribuição levem na pauta da discussão aí com a ANEEL para que haja essa regulamentação, ainda que provisória e por enquanto durar os efeitos da pandemia. É uma sugestão nossa. Eu tive uma ideia aqui, voltando àquela segundo, terceiro slide, em que o Nilton colocou aí, a distribuição da conta. 30% geração, 20% transmissão, 41% tributo. Sob o ponto de vista técnico de engenharia, eu acho que esse tema tem que ser dividido em duas discussões. Uma discussão é a técnica propriamente dita, como gera e como distribui. Porque aí você tem os custos fixos, independente do horário de ponta ou não ponta, já pré-estabelecidos. E aquele tributo do governo, que ele só arrecada? No que o governo interfere tecnicamente nessa equação geração-distribuição? Para mim, nada. Então, no mínimo, essa questão do custo da energia no horário de ponta, caberia uma discussão um pouco mais intensa na questão do tributo, que responde 41% desse todo. Que tal? Polêmico, né? Isso é uma discussão já longa, né, e polêmica, né? Você sabe bem disso, né? Realmente, é o que você falou, né? O governo, ele pega a fatia maior do bolo e realmente ele não tem praticamente nada. Ele é um ente que não faz nada, só arrecada, né? A gente até brinca que é o gigolô do negócio, né? Ele só arrecada, né? Então, mas é uma discussão grande, né? A gente tem que se manifestar. Enquanto ficar calado, fica desse jeito, não é verdade? Áureo, é o Márcio. Na verdade, muita coisa já está prevista, né, Áureo? No PLS 232, da modernização do setor elétrico, que até o Pedrosa fala uma frase, né, que o Brasil é o país da energia barata e da conta cara, e do bem localizado e do mal distribuído. Então, o mal distribuído é exatamente esse monte penduricalho que vem na conta e que a gente acaba pagando esse absurdo aí, e que simplesmente as distribuidoras são meras arrecadadoras de tudo isso que a gente vê aí nas contas, né? E, em última instância, via CDE, que é o consumo por reais por megawatt-hora, o custo dessa conta, que era 22 bilhões, e vai virar os 30 bi rapidinho, de tanto subsídio que se coloca aí, e aí a indústria é que mais paga essa conta. Então, a solução mesmo, que já vem sendo discutida há muito tempo, desde o PL 33, a CP 33, que é esse projeto de lei 232, que está aí, que é a modernização que, aos poucos, vai ter que ir adequando e retirando esses subsídios aí. Mas é uma proposta realmente muito interessante, nem que seja por enquanto durar os efeitos da pandemia, né? A Abrace fez várias solicitações nesse sentido aí também e não conseguiu evoluir. Tânia, deixa eu só dar uma contribuição. O Newton, ele citou na apresentação dele sobre os canais, depois eu gostaria que ele deixasse claro para a gente aqui sobre esses canais. E também é o seguinte, eu estou aqui ouvindo e dá-se a impressão que o problema passou. Nós ainda estamos vivendo e é bem provável que nós vamos viver nesse ambiente até que apareça uma vacina
e alguns até chegam a falar aí no final do segundo semestre. E o Áureo, eu tenho certeza que ele entende muito bem disso, e nós sabemos que a Covid é uma doença laboral, certo? Então, as empresas vão ter que usar desse espaçamento, as empresas vão ter que trabalhar dentro desse horário. É bem provável que aquele empresário que seja consciente, ele vai avançar dentro dessa questão de ponta. A gente precisa de trabalhar mais isso aqui. E eu também tenho uma pergunta que eu queria que o Newton comentasse. Que é o seguinte, na apresentação dele, ele citou garantia bancária. E eu gostaria de saber se essa garantia bancária para essa negociação que eles estão fazendo pode envolver garantia real, por exemplo, de imóvel. E depois eu gostaria que o Áureo avançasse um pouco dentro dessa questão da indústria, por exemplo, sobre a possibilidade de espaçar, entendeu, o horário de trabalho. E ele imagina o seguinte, se agora, em setembro, nós já vamos voltar dentro dessa normalidade, se os empresários vão esquecer essa questão da Covid, vão enfrentar esse desafio, ou aquele empresário consciente, ele vai utilizar turnos, ele vai avançar. Então, a gente poderia até começar pela questão dos canais, depois falar para a gente um pouquinho sobre essa questão da possibilidade desse financiamento, depois a gente avança para essa questão do horário de trabalho, Covid, etc. Eu acho que 2 pontos, doutor Márcio. Acho que o primeiro, eu usei a garantia como... Nós avaliamos muito essa questão para ver a complexidade da burocracia que a gente ia criar nessa discussão, principalmente da demanda, dado que 70%, 80% dos casos são de valores que não são nem tão elevados assim. Então, o que nós estamos fazendo é o uso da garantia em casos bem particulares, né? Bem particulares. Não sei se o Luciano vai ter isso de cabeça, mas desses 57 casos, imagino que 1 ou 2 a gente deva ter exigido alguma garantia bancária, né? Para algum caso muito, muito específico, algum cliente com algum histórico... Nenhum, Nilton. Você tem uma ideia? Nenhum, desses 57, nenhum foi exigido garantia. Então, o ponto que eu estava comentando é justamente de não burocratizar o processo, às vezes, para parcelar uma demanda ali de 1 mês e transformar o processo em algo que fique muito custoso administrativamente, tanto para a Energisa quanto para o cliente. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, acho que embora a curva tenha mostrado que a inadimplência melhorou, acho que tem uma clareza muito grande por parte da Energisa que o momento ele não terminou o problema. Isso é uma questão, acho que bem clara. Inclusive, a Energisa passa pela mesma dificuldade de discussão. Quer dizer, hoje a gente tem 2.000 pessoas aproximadamente em home office e tem toda uma complexidade, né? Por exemplo, de como fazer um atendimento presencial ao cliente mais de varejo, né? Um cliente de baixa tensão. Como equacionar uma loja de atendimento nesse momento para atender o cliente, né? Qual o espaçamento, qual a barreira, agenda com o cliente, não agenda, como faz esse processo, né? Para aquele cliente que precisa de um atendimento mais presencial, né? E o terceiro ponto aí dos contatos e dos canais, vou deixar para o Luciano comentar aí, que ele direciona melhor por região. Deixa eu só fazer fazer uma pergunta para você. Se dentro da minha indústria eu criasse protocolos respeitando a Covid e eu tivesse que avançar, por exemplo, dentro do horário de ponta, até a gente ter um ambiente que nós pudéssemos trabalhar, você veria que a gente poderia fazer um diferimento desse valor aí? Bom, deixa eu botar um número aqui, em 24, em 36 meses? Para empresário, já que você disse lá atrás, todos nós sabemos disso, e isso é regulado pela ANEEL e você não tem a mínima condição de dar um desconto. Mas, assim, você vê isso como possibilidade? Na minha indústria, eu vejo que eu tenho que entrar dentro da ponta para poder atender protocolos da Covid, etc, etc, etc. Você senta, conversa sobre isso?
Com certeza, doutor Márcio, com certeza, conforme o que eu falei, né, a gente pode conversar sim, a gente pode fazer um diferimento, né, de parcelamento dessa diferença. Assim, o que a gente não pode foi o que o senhor falou, né, a gente não pode nem abrir mão, né, nem isentar, né, nem, como diz o fazer essa diferença, simplesmente não cobrar essa diferença e nem também alterar o período de horário de ponta, tá? Que até isso é regulado, porque o horário de ponta ele é definido de acordo com a carga de cada empresa, de cada região. Aqui na Minas Gerais, especificamente, nosso horário de ponta é de 17h30 às 20h30, né? São 3 horas consecutivas, né? Também, isso tudo é regulado. Então, assim, o período do horário de ponta e o valor da tarifa, a gente não pode mexer. Agora, conversar sim, negociar, durante o período eu vou estender mais no horário de ponta, essa diferença aqui que eu vou pagar mais no horário de ponta, eu posso parcelar isso, ou você me dá uma carência para pagar isso, com certeza, conforme a gente já vem fazendo, tá? A gente analisa cada caso, tá? Eu até coloquei no slide ali o contato do nosso gerente de contas, é só ligar diretamente para ele que cada caso vai ser avaliado. Né? E aí, conforme o Nilton falou, né, tem casos que a gente vai exigir garantia? Pode ser, dependendo da situação, mas até hoje, esses 57 contratos, não teve nenhum caso de garantia, só para vocês terem uma ideia. Nós vamos disponibilizar, né, essa apresentação e vamos pedir aos presidentes de sindicatos para enviarem aos seus associados. Abrimos, né, o chat para perguntas e aqui, eventualmente, aquelas que não tiverem sido respondidas aqui, nós encaminharemos a vocês, por favor, né, para puderem responder para nós. E essa questão da tarifa do horário de ponta, quer dizer, a estrutura tarifária realmente é um ponto muito relevante para ser levado à ANEEL no momento, porque haverá um novo normal e haverá um replanejamento de trabalho das empresas, e havendo sobra de sistema elétrico e sobra de energia também contratada pelos distribuidores, ou seja, é uma solução que ajuda a distribuidora, ajuda o cliente, né? E agradeço aí pelas respostas. De minha parte, eu não tenho mais nenhuma questão, nenhum ponto, a não ser agradecê-los aí pela participação, solicitar, por favor, que nos disponibilizem essa apresentação, né? E caso ninguém tenha mais nenhuma pergunta, eu passo a palavra para o presidente e agradeço aí a todos aí pela disponibilidade. Obrigado. Muito obrigado. Nilton, você quer falar alguma coisa? Não, Márcio, só agradecer também a oportunidade aí. Eu acho que a Energisa deu a condição de falar que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Então, ela vai negociar com todo mundo, sempre negociou. A Energisa sempre negociou muito. Então, eu acho que a dúvida que tiver, tem o gerente de conta aí, eles vão atender, vão resolver. Eu acho que isso é importante. Nessa hora, tem que flexibilizar de todos os lados, né? Eu agradeço a você e todo mundo aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Nilton. Então, gente, agradeço muito ao Luciano, agradeço muito ao Nilton pela clareza, pela transparência. Muito obrigado. Dizer o seguinte, as portas da FIENG estão abertas. Necessário for, por favor, nos procure. Muito obrigado e um bom dia a todos. Eu gostaria só de acrescentar, aproveitando aí que o Estado de Minas, né, nós convocamos o pessoal da área da Energisa, nós vamos fazer uma próxima live com a CEMIG Distribuição também, para saber quais são os critérios que ela está adotando aí para os clientes do Grupo A, né, surgiu essa pergunta aqui, quando é que vai ser da CEMIG, então na semana seguinte, que vem, provavelmente deve ser na primeira semana de agosto, a gente deve ter a resposta dos critérios que a CEMIG vai adotar. E, mais uma vez, agradecer, Luciano, Nilton, os dois Nilton, Áureo, muito obrigada. Tchau, presidente. Boa tarde. Eu que quero agradecer a todos vocês por terem me dado a oportunidade de aprender tanta coisa em tão pouco tempo. Um grande abraço a todos vocês são maravilhosos. E Tânia e Danilo, nós temos que continuar, de fato, sentar na cadeira lá junto com a ANEEL, porque eu vou continuar insistindo, muitos regulamentos, a maioria das leis brasileiras, não são feitas com a presença do empresário que sofre na carne aquilo que de fato acontece. E eu continuo insistindo que nós devemos também insistir sempre em discutir mais todas essas questões, principalmente a questão da energia elétrica. Você sabe
eu tenho um certo, assim, repúdio à forma em que o regulamento foi feito, engessada, e deixando vocês da distribuição da geração de pés e mãos atadas. Exato. Temos que mudar isso um dia, e vamos conseguir, se Deus quiser. Vocês são competentes para isso, não tenho dúvida. Obrigada, e a Energisa nos apoiando, nós teremos mais sucesso aí, com certeza, nesses pleitos. Sem dúvida. Obrigado. Com certeza. Um abraço. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Um abraço. Bom dia a todos vocês. Grande abraço. Foi um prazer. Tchau, Tânia. Tchau. Tchau. Aqui, como é que eu desligo isso aqui? Aqui na realidade, vou ligar aqui primeiro.